Fala pessoal, beleza? Elvis aqui. Hoje nós falaremos de um assunto muito interessante, muito complexo, mas que é de grande importância que os operadores, supervisores saibam como funciona. É a produção de sólidos biológicos no reator no sistema de tratamento aeróbio. É um assunto um pouco complicado, porque depende de vários fatores para o crescimento biológico acontecer em um tanque de aeração. Mas a gente vai passar um pouco aqui a parte conceitual, levando em consideração muitas variantes, tá, no processo. Bom, pessoal, o crescimento de bactérias nos sistemas de lodos ativados ocorre pela remoção do substrato que existe no sistema, tá? Quanto maior for a assimilação desse substrato, maior será a taxa de crescimento dessas bactérias, tá? Conforme nós estamos observando nessa equação, essa taxa do crescimento de bactérias em relação ao tempo, ela é proporcional à concentração de substrato que tem no meio, ok? Ou seja, quanto maior for a assimilação de substrato, maior será a taxa de crescimento. Inversamente, quanto menor for a assimilação do substrato que está sendo aplicado no meio, menor será a taxa de crescimento dessas bactérias. A relação entre o coeficiente de produção celular, o Y, e a taxa de remoção do substrato, ela também é dada pela seguinte forma: taxa de crescimento é igual ao Y, coeficiente de produção celular, vezes a taxa de remoção. Ou nós podemos ter também essa equação da taxa de crescimento em relação ao tempo. Concentração de sólidos em suspensão voláteis, SSV, gramas por metro cúbico, vai ser o XV da nossa equação. O coeficiente de produção celular, o Y, ela é a massa de SSV produzida por unidade de massa de DBO removida, gramas por gramas. A nossa concentração de DBO5 total no afluente, gramas por metro cúbico. A nossa concentração de DBO solúvel no efluente, gramas por metro cúbico, em relação ao tempo. Pessoal, uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: as bactérias nitrificantes nesse sistema, só para a gente entender, elas extraem energia através de compostos inorgânicos, ok? Por isso, elas apresentam um baixo valor de coeficiente de produção celular, ou seja, o Y vai ter um baixo valor. Bem como as bactérias anaeróbias, tá? Do sistema de tratamento anaeróbio. Elas promovem a estabilização do substrato orgânico e liberam uma baixa energia. Com isso, os valores desse coeficiente de produção celular também será baixo, ok? Pessoal, como a gente está falando em produção bruta de sólidos biológicos, nós falamos em função do substrato. Porém, nós temos a produção bruta de sólidos biológicos em função da biomassa. Essa produção bruta, a taxa de crescimento líquido é igual à taxa de crescimento bruto menos a taxa de mortandade das bactérias. O crescimento bruto dessa população bacteriana era uma função em relação ao seu número, a massa e concentração em um dado instante de tempo. Então, o que é isso? Ela é uma função do seu número, da sua massa ou concentração em um dado instante de tempo, tá? Ela é dada por essa equação. Em suma, pessoal, nós podemos ver que a relação ela é proporcional, tá? Se nós fizermos um cálculo aqui, se houver um crescimento dessas bactérias, haverá o aumento dessa taxa, tá? Nós podemos fazer esse cálculo. Então, a taxa de crescimento das bactérias em relação ao tempo é igual à taxa de crescimento específica multiplicando a concentração de biomassa no reator, ok? E temos a unidade de tempo aqui. Vamos fazer esse cálculo aqui para a gente ver. Então, pessoal, o que nós podemos fazer aqui para a gente verificar se essa relação de proporcionalidade ela existe? A taxa de concentração de biomassa no reator em relação a um tempo é igual à taxa de crescimento específico multiplicando a concentração de biomassa no reator de biomassa no reator será igual à taxa de crescimento específica vezes
integral de dxv sobre xv é igual à integral de u dt. Isso será então ln de xv igual a u sobre d, mais a constante. Log de xv é igual a u t mais c. xv é igual a e a taxa de crescimento específica vezes o tempo mais a constante teremos que xv é igual a e na u vezes t. Isso é uma constante, então ficaremos que xv é igual e u vezes t c. xv é igual a c e na u t. Nós encontramos a fórmula de crescimento bacteriano. O crescimento dessas bactérias, gente, é uma função da disponibilidade do substrato, ok? Se há pouco substrato ou uma baixa concentração desse substrato no meio, a taxa de crescimento será afetada, tá? A taxa de crescimento também será proporcionalmente reduzida. Então, isso conclui que a matéria carbonácea ela será um fator de limitante nesse processo, tá? Pessoal, então o Von Sperling, em 2016, ele fala o seguinte, que a taxa de crescimento específica, U, deve ser expressa em função da concentração do substrato, como nós falamos, né? O substrato ele age como um fator limitante no meio. E pela equação de Monod, a taxa de crescimento específica é igual à taxa de crescimento específico máxima multiplicando a concentração do substrato limitante dividido pela constante de saturação mais a concentração do substrato limitante, beleza? Os valores da constante de saturação e da taxa de crescimento específico máxima, usualmente que os autores utilizam, nesse caso eu tirei a referência de Metcalfe e Eddy, são as seguintes: taxa de crescimento específico máxima de 1,5 a 5, dia menos 1, a constante de saturação 20 a 60 miligramas de DBO5 por litro, sendo que o típico é de 30 miligramas de DBO5 por litro, ou a constante de saturação será de 5 a 30 miligramas de DQO solúvel biodegradável por litro, sendo que o típico será de 15 miligramas de DBO solúvel biodegradável por litro, ok? Então, estamos falando da produção de sólidos biológicos, falamos da produção bruta em função do substrato, falamos em função da concentração de biomassa, mas temos que levar em questão a taxa de decaimento, né? Sabemos que as bactérias no meio, ela tem um tempo de vida, então isso vai influenciar nos sólidos biodegradáveis, já que teremos no meio uma parte de bactérias que não estarão ativas, de células bacterianas mortas, tá? Isso é devido, pessoal, ao tempo de permanência das bactérias que elas ficam ali no sistema. Isso ocorre também pela etapa do metabolismo endógeno dessas bactérias. Ocorre que parte deste material celular será destruído por algum tipo de mecanismo que atua na respiração endógena. Então é o seguinte, para obtermos a taxa líquida de crescimento bacteriano, nós deveremos descontar essa perda, tá? Que será também em função da concentração ou da massa dessas bactérias.
Tá? Deveremos considerar apenas a fração biodegradável, ou seja, se nós temos a bactéria que fica ali um certo período de tempo e ela começa a morrer, essa bactéria não estará ativa para fazer a oxidação dos compostos. Por isso ela não entra na fração biodegradável. Então a taxa de decaimento é essa, a taxa da concentração de sólidos biodegradáveis, né, em relação ao tempo. Coeficiente de respiração endógena, que ele é negativo porque as bactérias estão em decaimento, multiplicando a concentração de SSV biodegradáveis no sistema. Os valores típicos desse coeficiente de respiração, eles podem variar de 0,06 a 0,10 miligramas de SSV por miligramas de SSV dia. Isso para tratamentos aeróbicos de esgotos domésticos, ok? Então, pessoal, nós devemos considerar, então, apenas a fração que é biodegradável no sistema, ok? Já que a fração que não é biodegradável é uma fração inerte, ela não participa, não está sujeita ao decaimento bacteriano. E por fim, pessoal, nós falaremos da produção líquida. Então, depois que nós incluímos a nossa produção bruta de sólidos e da respiração endógena, que também é um fator, já que a produção bruta tem que contemplar também a parte da respiração endógena, a parte do decaimento dessas bactérias, nós teremos a produção líquida de sólidos, que será da seguinte forma: crescimento bacteriano em termos da taxa de remoção do substrato, conforme essa fórmula, consideramos já a taxa de decaimento, ok? Se nós formos comparar com a primeira fórmula, ok? Em condições finitas de tempo, essa fórmula irá mudar, tá? Nossa taxa de crescimento, a taxa de concentração de sólidos em suspensões voláteis em relação ao tempo, multiplicando o coeficiente de produção celular, concentração inicial menos concentração final dividido pelo tempo e o decaimento dessas bactérias. E a fórmula de crescimento bacteriano em termos da concentração de biomassa, a fórmula será a taxa em relação ao tempo, multiplicando o crescimento específico vezes a concentração de sólidos em suspensão voláteis, menos o KD. Por fim, pessoal, nós precisamos falar da fração biodegradável. Esta é a fração biodegradável de sólidos em suspensão voláteis. Como nós já havíamos falado, no sistema devido ao decaimento, você terá a fração de SSV biodegradável no meio. Tá? Então nós precisaremos dessa fração biodegradável para procedermos com os cálculos da taxa de crescimento bacteriano, levando em consideração o decaimento. Então precisamos dessa fração biodegradável, que é que participa da reação que irá fazer com que o crescimento bacteriano aconteça no sistema. Tá? Então a fração biodegradável ela é a concentração de SSV biodegradável pela concentração de sólidos em suspensão volátil. Beleza? Parece tudo muito difícil, mas a gente utilizará somente uma fórmula que irá contemplar tudo isso que a gente falou nesse vídeo. Então aí o cálculo não fica tão difícil da gente fazer. Tá? Acho que a parte conceitual é uma parte mais pesada, uma parte mais difícil da gente compreender. Eu recomendo a leitura do Metcalfe e Ed e do Von Sperling para vocês ficarem um pouco mais inteirados desse assunto, ok? Então até lá, um abraço.